Olá pessoal, sou o professor Diego Mota e hoje vamos fazer uma leitura do Banco ABC, uma leitura dos seus indicadores, vamos fazer uma análise, mostrar para vocês como é que eu faço uma análise quantitativa de um case, de uma ação, e aqui no caso eu escolhi para a gente o Banco ABC, que é um banco médio. Quem me conhece sabe que eu gosto muito do setor bancário, principalmente os bancões. Quem é aluno do curso, a gente vê que a gente discute bastante sobre a questão dos pagamentos de dividendos, das operações dos bancos, a alta lucratividade dos bancos, como os bancos eles possuem uma posição estratégica dentro da nossa carteira de investimento, mas além dos bancões, nós temos os bancos médios. Por exemplo, o Banco ABC, que eu venho trazer para vocês aqui, que é uma excelente empresa, um excelente banco, e vocês vão entender conforme for mostrando para vocês os indicadores. Para facilitar, eu vou mostrar para vocês a ferramenta que eu utilizo. Eu utilizo tanto a ferramenta Fundamentos, eu boto aqui Fundamentos para poder acessar, mas hoje eu vou utilizar não mais o Fundamentos, vou utilizar uma outra ferramenta que eu tenho gostado bastante, a ferramenta gratuita, que é a ferramenta Status, Status Invest. Aí para facilitar, vou botar aqui Status Invest Banco ABC, acho que já vai direto. Código ABCB4, deixa eu ver aqui, é o primeiro link que aparece, acho que já vai direto, deixa eu dar uma olhada. Opa, foi, maravilha. Então eu estou usando aqui um site gratuito, o Status Invest, um site que eu tenho utilizado bastante, tanto o Status Invest quanto o Fundamentos. São duas ferramentas extremamente poderosas, gratuitas e que ajudam bastante nós investidores fundamentalistas. Então aqui já na primeira tela já apresenta para a gente algumas informações interessantes, mas me chama a atenção aqui o Dividend Yield. Vocês podem perceber aqui, estou fazendo a marcação, que ele possui um dividend yield para os padrões atuais elevado, o qual já foi maior, mas 4,93% de dividend yield é uma marca extremamente interessante desse banco, e é um banco médio, mas que vem pagando bons dividendos. Lembrando que dividend yield é os proventos pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual. Não quer dizer que você teve uma rentabilidade de 4,93%. Normalmente, ao contrário, na verdade, você teve uma rentabilidade muito maior dos seus dividendos, porque é uma empresa que vem crescendo, o seu preço vem crescendo. Então, quem comprou provavelmente há 12 meses atrás esse banco, sem sombra de dúvida, teve um retorno somente de dividendos bem superior a esse 4,93. Isso eu digo porque se você olhar aqui do lado, você percebe que a valorização foi dos últimos 12 meses de 15,88. Então, a pessoa que pagou, comprou o Banco ABC há 12 meses atrás, então, além de ela ter uma rentabilidade, no caso o upside de 15,88, também provavelmente teve um pagamento de dividendos que gerou em torno, eu fiz uma conta aqui antes, mais ou menos em torno de 7%, em relação ao que foi pago há 12 meses atrás. Então percebe que é um banco que está tendo um grande upside, de 15,88 nos últimos 12 meses, excelente upside. Vale lembrar que a nossa taxa de juros está em 4,25%, então se você for comparar qualquer renda fixa, ele já dá um banho, e lembrando que eu estou falando de um banco médio, e também o seu pagamento de dividendos. Então só por aqui, só para essa leitura superficial, vamos dizer assim, só dos indicadores de números dos últimos 12 meses, claro que a gente tem que pegar um período maior, percebemos que é um banco que chama bastante atenção pelos seus resultados. Mas vamos continuar analisando esse banco. A questão de cotação, o seu valor aqui no atual, no dia de hoje, 21,45, tendo uma valorização no dia de hoje também de 1,13, então é um banco que tem um preço, para quem quer montar um lote padrão de 100 ações, é um preço razoável. Aqui é interessante que as informações no Status Invest, ela vem muito bem organizada, então é só você rolar a página que você vai tendo acesso a essas informações. Agora vamos tentar puxar pelos indicadores, fazer uma leitura dos indicadores, até para a gente verificar, não adianta nada a empresa ter bons resultados, tem uma boa valorização, se está com valuation esticado, se a empresa está cara. Mas repare que não é isso que acontece com o Banco ABC, olhando somente os seus indicadores. Por exemplo, se você verificar aqui o preço sobre o valor patrimonial, aqui estou fazendo a marcação, o primeiro indicador que ele coloca, 1,15, o que é um preço sobre o patrimônio, o valor patrimonial, quanto está pagando pelo valor patrimonial do banco. 1,15 é um valor bastante descontado, eu tenho como métrica até 3 ali, para poder, eu não pago mais do que 3 vezes
né, dificilmente eu pago mais que 3 vezes em relação ao valor patrimonial. Então quando eu vejo, então assim, quando eu vejo uma empresa que tem um valor patrimonial de 1,15, então eu percebo que só por esse indicador, claro, esse indicador é somente uma métrica que a gente vai utilizar, mas por esse indicador percebemos que a empresa está com valuation esticado. Agora vamos dar uma olhada num outro indicador que é interessante, que eu utilizo bastante, que é o PL, o preço sobre lucro, que está de 8,79. Então seria o quê? Quanto você está pagando pelos lucros, né, que foram providos nos últimos 12 meses. Claro que lucratividade passada não é garantia de lucratividade futura. Né? E para esse indicador, eu tenho uma régua, né, de mais ou menos 15, 14, 15, 16 no máximo ali, para vocês poderem ter uma noção. Lembrando que esses números não são fixo, né, exato, na verdade é só uma métrica que a gente coloca para a gente poder fazer uma análise, né, e como eu já tenho uma certa experiência, eu verifico que um PL de 15 é um PL que eu considero interessante. No caso do preço sobre lucro, quanto maior o PL, mais caro está a empresa. Mesma coisa o preço sobre o valor patrimonial. Quanto maior o preço sobre o valor patrimonial, mais caro está a empresa. E como tem por experiência, uma métrica, onde eu boto uma régua, no caso de 15, repare que o PL dele está 8,79. Então assim, tu vê que também para esse indicador ele está bastante descontado. E aqui vale ressaltar que isso aqui são indicadores, lembrando que indicadores só indicam, não quer dizer que a empresa não, tua empresa, pô, está pagando dividendos, está tendo valorização, está descontado, eu vou comprar essa empresa. Não, é preciso também fazer uma análise qualitativa da empresa, porque isso aqui, no caso, é uma referência nos últimos 12 meses. Como eu disse antes, rentabilidade passada, números passados, não é garantia de números futuros. A gente tem que fazer uma análise um pouco mais geral, né? Fazer com que até faz parte da minha estratégia que eu ensino no curso, leitura de mundo, que a gente faz tanto uma análise quantitativa, que é o que a gente está fazendo aqui, como uma análise qualitativa, entendendo da empresa, da gestão da empresa, do operacional da empresa, os projetos da empresa para os próximos anos. Então, a gente faz sempre esses dois lados, quantitativo e qualitativo, para poder a gente verificar se o negócio é bom ou não, e também se ele está descontado. Então, não adianta ter uma empresa boa com valuation esticado. Então, outro indicador interessante que eu quero mostrar para vocês aqui é o preço sobre EBIT, né, que é o preço sobre o caixa, quanto que você está pagando em relação ao caixa da empresa. Né? Eu tenho como métrica aqui o preço sobre caixa, sobre o EBIT principalmente, é mais ou menos 8, 9, é a minha régua normalmente para verificar se o valor está esticado ou não. E repare que aqui está bem interessante, 7,32, né? Então repare que a empresa está também descontada nesse indicador. Outro indicador interessante também a gente verificar é o ROI, né? O ROI, que é um indicador que é o retorno sobre o seu patrimônio. Que você pode reparar aqui embaixo, o ROI ele está de 13%. É interessante falar que bancos no Brasil são extremamente rentáveis. Né? Os bancos no Brasil eles conseguem entregar lucro, no caso que o ROI, que é o lucro líquido sobre o seu patrimônio, é muito alto. De 13 é um ROI muito interessante. Né? Um ROI acima de 10 para mim já é um ROI interessante. Se você for pegar uns bancos nos Estados Unidos, na Europa, normalmente eles têm ROI de 8, 9, 10%. Se você for fazer comparação com o ROI dos bancos maiores, aí, no caso, o Banco ABC fica um pouco para trás, né? Porque o Banco Santander, Itaú, Bradesco, o próprio Banco do Brasil, consegue entregar ROI de 17, 18, até 20, 22%. Então, eles conseguem entregar um ROI bastante interessante. Mas em relação aos bancões, você for, não, pô, então o Banco ABC ele perde para os bancões, por que eu vou investir no Banco ABC? O Banco ABC ele é interessante devido à distribuição de dividendos e por estar com valuation extremamente descontado segundo os seus indicadores. Então não adianta nada você comprar uma empresa que tem um ROI muito alto se ela está com né? Se ela está com valuation esticado. Então vamos ter um pouco mais de cuidado. Então aqui tem outros indicadores que vocês podem estar olhando, né, para os estudos de vocês, mas vou continuar olhando aqui o Banco ABC, que aqui também eu gosto bastante da frequência de pagamento de dividendos. Deixa eu trocar aqui para o máximo de período possível. Deixa eu agrupar por ano também aqui embaixo. Então repare que é uma empresa que está sempre pagando dividendos, se eu for ver aqui os valores, tudo mais, 2009, 2010, tudo mais, e está sempre pagando dividendos de forma crescente. Isso que é interessante, né, falar do Banco ABC. Então, além de ser uma empresa que está se expandindo, está crescendo, o seu valor de mercado está aumentando, o seu preço da ação está aumentando, e também ao longo dos anos, e repare também que aqui no período de crise, né, ele conseguiu passar com bastante louvor, né, em relação ao pagamento de dividendos.
Então vamos dando uma sequência aqui. Aqui você tem as datas, o pagamento. Você percebe que a ferramenta Status Invest é uma ferramenta extremamente interessante, uma ferramenta gratuita, para que vocês possam estar acessando. No caso aqui ele faz um referencial, uma análise, uma visão um pouco mais geral em relação ao patrimônio, os ativos que o banco tem. Aqui tem um comparativo com os outros bancos, né, os concorrentes diretos. Se você quiser clicar também vai acessar a página do Status Invest em relação a esses bancos, que também é interessante você fazer comparar. Falando aqui da DRE, né, que é o demonstrativo do resultado do exercício, né, do Banco ABC, principalmente a relação da receita. Deixa eu botar aqui no período máximo, novamente. É só tirar aqui para facilitar. Percebe que a receita também é uma receita crescente, né? Percebe que o banco consegue aumentar a sua receita de uma forma interessante. Né? A relação dos seus custos também, né? Apesar de ter um aumento de custo, mas não foi tão relevante assim, principalmente quando faz no comparativo com a sua receita líquida. Então, é um banco também preocupado com o seu custo. Normalmente, bancos é um setor extremamente interessante, que não precisa de muito capital para poder crescer, né? em seus investimentos. Mais informações, é interessante você estar vendo também aqui a DRE, né, onde que você tem o lucro bruto, as receitas, o próprio EBITDA, o comparativo dos anos. Né, lá no curso Leitura de Mundo eu explico com calma exatamente, né, o que é cada ITD, como você pode ler sua DRE para você poder verificar a saúde da empresa. Né. Normalmente quando eu vou analisar uma empresa, o primeiro passo que eu faço é olhar a DRE, porque a DRE pode falar muita coisa. É claro que aqui não tem todas as informações, às vezes a gente tem uma referência de lucro aqui diferente, o lucro aumentou, diminuiu, tudo mais, mas a gente não tem uma referência qualitativa em relação ao que está acontecendo, mas o primeiro passo que a gente tem em relação a estudar uma empresa, normalmente é a DRE, né? E aí daqui eu começo a buscar informações qualitativas sobre os números aqui indicados. Então vale a pena vocês estarem comentando. O fluxo de caixa também é bastante interessante. As margens, tanto bruta, EBITDA aqui você também tem a referência. Repare que o banco ele possui, né, principalmente a sua margem bruta crescente nos últimos anos. Então é um banco que está sempre entregando assim, acima de 10%. Então, todas as suas margens. Então é bem interessante. O banco mostra resultados que é extremamente favoráveis. E como eu estou falando do setor bancário, uma métrica interessante a gente está vendo, deixa eu botar aqui no período máximo, deixa eu só tirar aqui para facilitar, que são os ativos, né, que é o total, o total dos ativos. O que seriam os ativos? Seria, na verdade, a carta de crédito, né, do banco. Estou falando de banco. Então, como é que o banco aumenta os seus ativos? Através dos seus créditos, que ele está ali proporcionando. Então, repare que é um banco que está em ampla expansão, né? Tá um crescimento muito forte dos seus ativos. Então repare que é um banco que está com os seus ativos sempre crescente, está lucrando bastante, né? Então não só basta ele entregar crédito, tem uma carta de crédito muito forte, mas ele consegue lucrar com isso e também pagar dividendos, além de upside do valor da sua ação, além do crescimento do valor de mercado desse banco. Então é uma gestão extremamente focada em crescimento, uma gestão focada em expandir o negócio, e isso torna o banco um ativo extremamente interessante para quem pensa se tornar acionista. E balanço patrimonial, muitas outras informações, movimentações, que é interessante ver aqui em relação de liquidez, mas são informações que eu vou deixar para vocês, né, estarem olhando. Mas repare que a ferramenta Status Invest ela é uma ferramenta que consegue entregar bastante informação sobre os cases. Aqui tem muita coisa, claro que eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas se tiver alguma dúvida, só me mandar uma mensagem. Vale lembrar também que eu estou com um canal do Telegram, né, eu vou deixar o link aqui embaixo, e também me segue também lá no Instagram, onde também posto bastante conteúdos no IGTV e tudo mais, também falando de empresas. Então aqui está para vocês a ferramenta Status Invest, que eu acho que é interessante colocar para vocês a ferramenta que eu utilizo, e o Banco ABC. Fiz aqui uma análise principalmente quantitativa. Eu vou postar lá no IGTV, no Instagram, mais uma análise qualitativa do banco, para aí sim, tanto com a informação que vocês tiveram aqui nesse vídeo, como a informação que tem lá no IGTV, lá no meu Instagram, Diego Mota Lima, que eu bem vou deixar o link aqui embaixo, vocês podem ter mais informações também sobre essa empresa. Uma empresa que eu gosto bastante, uma empresa que eu não tenho em carteira, porque ela não conseguiu encaixar dentro da minha estratégia de investimento, mas sem sombra de dúvidas é um case, uma empresa que eu estou sempre acompanhando, e também vale a pena não só para a questão de você analisar para investir, mas para você analisar, para você estudar, cada vez mais amadurecer a sua leitura sobre negócio, a leitura sobre empresas. Eu acho que vale muito a pena vocês estarem estudando o Banco ABC. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado e
Até a próxima.